muito experientes, né? Pessoas que já tinham muitos anos de ministério. E aí decidiram me convidar esse ano para palestrar. E eu falei, mas eu sou muito jovem. Aí disseram, pelo menos você é calvo. Então, a calvície esconde um pouco da minha Então, um jovem careca ajuda a maquiar a coisa. Amém não, irmão. Anátema. Mas eu queria compartilhar com vocês esse tema que para mim é muito precioso. É um tema que mudou minha vida. A igreja que é preparada para o serviço cristão. De fato, eu não tenho muitos anos, longos anos de serviço cristão, mas os poucos que eu tenho, Jesus transformou minha vida. E eu queria compartilhar com vocês uma mensagem, uma palestra no Evangelho de João, capítulo 13. Se você puder manter sua Bíblia aberta em João, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler dos versos 1 ao verso 17. João capítulo 13, verso 1 ao 17. Assim diz a Escritura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem destas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém. Irmãos, uma coisa que eu fiquei me perguntando, preparando essa mensagem, é por que a gente serve? Por que devemos servir? Qual o propósito do serviço? Por que devemos compartilhar uns com os outros esse ato de servir? Qual é o propósito do serviço? Por que a igreja precisa servir? Será que eu sirvo porque eu sou obreiro de uma congregação e se eu não fizer as coisas não andam? Será que eu sirvo para mostrar às pessoas que eu sou uma pessoa que serve? Qual o propósito do serviço?
Essa pergunta ficou muito latente no meu coração. E eu vejo que Jesus responde claramente aqui qual o propósito do serviço. Mahatma Gandhi, que muitos de vocês conhecem, certa vez disse: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. E de fato Jesus vai nesse caminho. Do verso 1 ao verso 3, a gente consegue enxergar quem é Jesus. Do verso 1 ao verso 3, a gente consegue ter uma visão clara de quem ele é. No verso 1 diz: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse Jesus Cristo é onisciente e ele é consciente de sua missão aqui na terra. E não só é alguém consciente, mas também alguém amoroso. Jesus ama os seus discípulos com um amor perseverante. O amor de Jesus não baixa, não desce o nível. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que pouco tempo depois disso, Jesus iria para a cruz. E eu fiquei me perguntando, se fosse eu no lugar de Jesus, eu estaria preocupado com o que eu iria passar poucos momentos depois. Mas Jesus, prestes a ir para a cruz, pensou nos discípulos. Amou os discípulos até o fim. Isso é muito profundo para mim. Jesus se concentrava sempre em servir e amar o próximo. Ainda quando ele poderia pensar em si mesmo, pensar no sofrimento que ele estava prestes a passar, ele pensou no outro. Ele serviu o outro. Ele amou o outro. Ainda no verso 2, a gente vê que o diabo já tinha posto no coração de Judas. E mais uma vez me faz pensar sobre quem é Jesus. Jesus é alguém que é atacado dentro de sua própria equipe. Quantas vezes, irmãos, nós também somos atacados simplesmente por servir ou simplesmente por amar Jesus Cristo? Também eu vejo Jesus como alguém poderoso. No verso 3, João vai escrever dizendo: Jesus sabia que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Todo o poder estava na mão de Jesus Cristo. Esse é o Jesus que eu enxergo. Mas então, olhando para quem é Jesus, olhando para o seu caráter, alguém onisciente, alguém consciente do que estava fazendo, alguém que amou as pessoas até o fim, até o momento que talvez poderia pensar em si mesmo, pensou no outro, alguém que tinha todo o poder em suas mãos. O verso 4 e o verso 5 nos choca. E certamente chocou aqueles discípulos. Eles tinham acabado de chegar de viagem de Betânia. Como a gente sabe, não tinha asfalto, as terras todas as estradas todas de terra, os pés cobertos de poeira, e eles vão ao cenáculo se alimentar. E nessa ocasião, a cultura diz que naquele tempo, com os pés cheios de poeira, de terra, sentados à mesa, eles precisavam de higiene, precisavam lavar os seus pés. E quem é que fazia isso? A cultura também vai dizer da época que quem fazia esse serviço eram os escravos, os servos daquela pessoa que era dona da casa. Nessa situação, não tem escravo, não tem servo. E Jesus dá o benefício da dúvida, Jesus espera a reação dos seus discípulos. E qual deles se levantou para lavar? Qual deles se colocou na posição de servo, pegou uma bacia com água, uma toalha e foi lavar os pés uns dos outros? Nenhum.
Então, diante desse cenário, era quase considerado um insulto se você fosse na casa de alguém e ninguém lavasse os seus pés. Caso não houvesse um servo naquela casa, que é o nosso caso aqui, o menor entre eles deveria lavar. E o menor entre eles era Jesus? Certamente não. Certamente não. Então, os discípulos eram orgulhosos demais para se colocar na posição de servo, de se considerar o menor daquela casa e limpar os pés uns dos outros. Mas tinha uma coisa que acusava eles: a bacia, a toalha e a água acusavam cada um daqueles discípulos e que eles estavam cheios de orgulho e que não estavam prontos para servir verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. O ato de Jesus, irmãos, é chocante. Realmente, para aquela sociedade, os discípulos assistirem aquela cena foi um choque. Um choque cultural, um choque espiritual. Os discípulos ficaram sem reação. O menor entre eles deveria lavar os pés. E Jesus se considera o menor. Jesus se considera o servo daquela casa. Talvez na mente daqueles discípulos, os privilégios que ele tinha significava grandeza, reconhecimento. Talvez era isso que valia para eles. Talvez era isso que eles buscavam. Até porque momentos antes estavam discutindo quem era o maior entre eles. E Jesus mostra que a grandeza se mede através do serviço. O mundo costuma perguntar: quantas pessoas servem você? Isso é o parâmetro para saber quão poderoso você é. Quantas pessoas na sua empresa servem você? E Jesus vai na contramão e diz: quantas pessoas você está servindo? Enquanto aqueles discípulos estavam preocupados em quantas pessoas iriam servir a eles, Jesus pergunta: a quantos vocês estão servindo? Só aqui temos 12. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. E eu penso, irmãos, que os discípulos ficariam felizes de poder lavar os pés de Jesus. De fato, na cultura dos judeus, alguém que era o mestre, o rabi ou o rabino, ele recebia a lavagem de pés dos seus discípulos, né, dos seus estudantes. Era algo que acontecia. Então é possível que os discípulos estivessem dispostos a lavar os pés de Jesus. Mas lavar os pés entre eles, lavar os pés uns dos outros, eu acho que não. E então Jesus se levanta no meio de homens que se sentiam importantes, que se sentiam alguma coisa. Coloca uma toalha na cintura, enche um balde com água e começa a lavar os pés, sendo o menor daquela casa. Jesus repreende o orgulho daqueles homens com a humildade, com o serviço. Nós conhecemos bem o texto de Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, que embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O sentimento de Jesus nesse momento era de se esvaziar da condição de Deus, de se despir da condição de Deus que ele tinha e se vestir com a toalha de servo. Essa era a mente de Jesus. E esse deve ser o nosso exemplo. Aquele que se humilha será exaltado. Nesse contexto aqui, a humilhação é se colocar como servo de todos, se colocar como servo uns dos outros. Como a gente precisa
dessa lição hoje, irmãos. Eu vejo que temos muitas pessoas importantes na igreja, mas temos poucos servos. Muitas pessoas que pensam ser alguma coisa, mas que deveriam buscar ser somente servos. Jesus era alguma coisa, não é? Jesus era alguma coisa. De fato, era o Deus Todo-Poderoso e reina sobre todos. Mas ele não se coloca mais nessa posição. Ele se agacha não no nível dos discípulos, mas abaixo do nível dos discípulos. Ele lava os pés. Isso é uma lição de humildade. Muita gente querendo brigando pelo púlpito, brigando por posições grandes, enquanto Jesus está dizendo: seja humilde, sirva, descubra qual é o seu dom e ofereça ele a mim. Muita gente querendo ser servida, irmãos, mas pouca gente preparada para servir. E como é o tema da nossa mensagem, precisamos ser uma igreja preparada para servir. Então precisamos preparar a nós mesmos para esse serviço, seja qual for. Muitas vezes eu me peguei durante essa minha caminhada curta para alguns, escolhendo qual serviço eu vou fazer. E Jesus vai fazer o pior serviço que tinha na casa: lavar os pés sujos dos seus discípulos. O pior serviço. Parece que ele estava procurando a pior coisa para chocar o coração, para saculejar aqueles homens e dizer: se vocês não forem humildes, não dá. Isso tem mudado a minha vida e ainda estou buscando melhorar isso na minha vida. Buscar o serviço que ninguém quer fazer. Buscar lavar o banheiro mais sujo. Buscar ajudar pessoas que ninguém quer ajudar. Então, eu aprendo aqui que meu orgulho é repreendido pela humildade de Jesus. Irmãos, eu penso que, ainda que as pessoas do mundo não compreendam muito a doutrina de Cristo, não compreendam as Escrituras, qualquer um pode compreender um serviço amoroso. Qualquer um pode compreender o amor, qualquer um pode compreender o serviço. Fala em qualquer coração, em qualquer idioma. Jesus não só ensinou com palavras, mas também com ação. E, irmãos, ações têm grande impacto no coração das pessoas. Às vezes não conseguimos atingir o coração de alguém com palavras, mas com ações. As ações desarmam as pessoas. O serviço amolece o coração das pessoas. Penetra no coração das pessoas. E junto com a palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Mudou a minha, mudou a sua vida. Por isso estamos aqui hoje. Então, irmãos, quando a gente deixa de lado as nossas perfeições e a gente começa a compartilhar com o outro as nossas imperfeições, parece que a coisa muda. Rapaz, você tem pecado? Tenho. Rapaz, você comete esse erro? Sim. Eu me identifico mais com o outro está mais aberto a me ouvir, porque a gente compartilha dos nossos problemas. Então, Jesus tinha claro na sua mente que ele poderia tirar sua capa, que ele poderia tirar suas vestes, depois colocá-la de novo, e ele iria continuar sendo Deus. Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Então Jesus não estava preocupado com a veste, com a túnica, com a toalha. Independente disso, ele sabia quem ele era. E Jesus quer ensinar isso para a gente. Quem somos? Quem é você? Se você é um servo, então qual o problema com a posição alta ou baixa? Isso pouco importa. Se você de fato sabe quem realmente você é. E Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que o lavar os pés dos discípulos não ia mudar em nada na sua autoridade e no seu poder diante de Deus.
mas iria transformar, abalar a estrutura daqueles homens com aquele serviço, com aquele ato. Um escândalo. O que Jesus fez é um escândalo. E ainda achou pouco, dias depois, crucificado na cruz. Pior morte que existia naquele tempo. Outro escândalo. E o escândalo de Jesus era para tocar o coração das pessoas. Jesus poderia dar mais um sermão do monte aqui para esses 12. Jesus poderia continuar o tempo todo falando sobre o serviço, mas Jesus preferiu ensinar fazendo. Irmãos, o fazer aqui certamente tocou no coração daqueles homens, como a gente viu no texto. Nosso serviço a Deus, irmãos, não deve definir quem somos. Somos servos, obreiros, independente do que façamos. Se pregamos, se limpamos, se visitamos, se acolhemos, somos servos. Não tem maior ou menor. Na verdade, tem. O maior é aquele que serve. Então, Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com o serviço. Enquanto eles estavam preocupados com as suas posições, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, né? Então, Jesus está preocupado aqui com o serviço. E se tudo o que nós fazemos é para receber a atenção das pessoas, então é só isso que nós teremos. Mas se tudo o que fazemos é para agradar a Deus, então, irmãos, pode ter certeza que Deus está com você. Deus se agrada do seu serviço e as recompensas serão eternas. Fazer as coisas pelo outro já me frustrou muito. Fazer as coisas esperando receber algo do outro já me frustrou muito na minha vida. Isso traz fadiga, cansaço, frustração. Talvez alguém aqui se identifique comigo. Então Jesus está nos convidando, irmãos, nesse texto, faça para o Senhor, faça para Deus, faça amando o outro. Ainda quando você puder pensar em você mesmo, faça pelo outro. E o que me deixa triste é que, infelizmente, essa manifestação de serviço, de amor que Jesus teve, não atingiu o coração de todos. Não é verdade? A gente viu aqui que o diabo já tinha posto no coração de Judas. E esse amor, esse ato de serviço, não consegue penetrar aquele coração que já estava tomado pelo mal. Isso me faz pensar que muitas vezes vamos servir o outro, vamos nos doar pelo outro, vamos amar o outro, e ainda assim, isso pode não penetrar o coração do irmão. Jesus não nos animou. Jesus não deixou de servir os outros, os 11 que lhes faltava, porque o coração de Judas não queria aprender com aquele serviço. Então, irmãos, quando servir, não se desanime. É normal acontecer, aconteceu com Jesus. O que precisa ser feito, precisa ser feito. Jesus ensina que a gente deve servir com humildade e com amor, independente dos corações que vão receber. O convite de Jesus é ir pelo caminho dele, é ir renunciando às nossas próprias vontades. Que a gente possa fazer como ele, que a gente possa fazer para ele. E assim a gente não vai se cansar, e assim a gente não vai se frustrar, e assim a gente não vai desanimar, e a gente vai continuar servindo cada vez mais, porque a gente sabe a quem servimos. Irmãos, seguindo aqui o andamento do texto, no verso 5, que já lemos, e o verso 6 diz: quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E agora?
O caráter de Pedro é facilmente visto na nossa vida. E posso falar por mim também. Existem pessoas que não conseguem ser servidas. Existem pessoas que servem, servem, servem tanto que quando nós vamos servir a elas, opa, não quero. Não vai lavar os meus pés, Jesus? Não. Eu sou servo. Jesus repreende Pedro e diz: se você não deixar, Pedro, não tem comunhão comigo, não tem parte comigo. Precisamos ter o equilíbrio. É isso que Jesus está buscando na vida de Pedro. Jesus olha para o coração daquele homem e diz: se o homem não consegue ser servido, como é que ele pode servir? Então, pessoas que não deixam ninguém servir porque querem fazer tudo, e também pessoas que não deixam ninguém servi-la porque não querem ser servidas. Então, quando precisarmos de ajuda, precisamos ter a humildade de dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso ser servido nesse momento. Principalmente nós, obreiros, servos de Cristo, podemos nos sobrecarregar, não somos super-heróis, não é isso? Cansamos, nos fadigamos, desanimamos às vezes. Mas Cristo é a nossa rocha. Ele é que nos dá motivação para servir. Porque se eu me motivo pensando no outro, a frustração é certa. A minha expectativa vai ser frustrada, porque o meu objetivo, o meu alvo está errado. Eu não posso pensar no outro. Preciso pensar a quem eu estou servindo, a Deus. Temos que aprender a servir e também, quando precisar, ser servido. Isso me faz pensar também que nenhum relacionamento pode ser real, nenhum relacionamento pode ser saudável se não se dá e se não se... Zanata citou meu avô, um homem bruto, como a gente fala lá, mais grosso do que papel de enrola-prego. Meu avô uma vez me repreendeu, que a gente foi no supermercado e eu pedia coisas. Compre isso para mim, vô. Compre isso para mim, vô. E ele comprava. Chegando em casa, ele tinha uns nós nas costas, tinha dor nas costas, e ele fazia: Breninho, dê uma massagem nas minhas costas. Eu não, vô. Aí ele soltava a seguinte frase para mim: você só quer vir a nós, vosso reino não. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente só quer vir a nós, vosso reino nada. E Jesus está dizendo: há tempo para servir e há tempo para ser servido. Um relacionamento saudável, irmãos, precisa dessa balança equilibrada. Precisa do serviço, também precisa ser servido. Deixe o irmão que está com você servir você e sirva ele quando ele precisar. E assim o corpo cresce, amadurece, se edifica. Essa é a vontade de Deus Pai. Nós somos um corpo completo, feitos, moldados, pensados, planejados para trazer a glória de Deus. E não é saudável para que a gente fique esperando o outro fazer. E também não é saudável fazer tudo sozinho. É muito fácil achar que a gente é insubstituível. É muito fácil achar que só a gente consegue fazer aquele trabalho. E, irmãos, como jovem, eu queria fazer um parênteses aqui. Apesar de cálculo, jovem ainda, nós precisamos usar os jovens da igreja. E aqui nós temos representados vários projetos que abraçam o jovem. A Sercris, o AME, o Cantares, o Projeto Timóteo, o Ebenezer e tantos outros projetos que têm dado oportunidades para jovens como eu também. Então, o meu desafio para vocês, o meu convite para vocês é: ame os jovens. Aprenda a chamar os jovens para ir com você em visitas, a evangelizar com você, a servir com você. Mostre exemplo
para os jovens? A igreja que queremos ser é uma igreja preparada. Para a igreja ser preparada, ela precisa antes preparar. E a gente tem esse costume de pensar que o jovem é o futuro, mas o jovem é o hoje. E somos nós jovens que vamos preparar os adolescentes e as crianças para ser a igreja do futuro. Então, nós precisamos delegar. E delegar aqui não é mandar fazer. Delegar é ser modelo. Nós precisamos ser modelos para os jovens. E nós jovens ser modelos uns para os outros. Se a gente não investe, se a gente não ensina, se a gente não delega, se a gente não cuida realmente, o jovem não vai fazer nada. Então, irmãos, meu desafio é que todos nós aqui sejamos modelos uns para os outros, também para os jovens. E assim a igreja vai sempre imitar Jesus quando ela estiver servindo. Então, ainda aqui no texto, parece que Pedro aprendeu rápido, né? Como diria também meu avô, ligeiro que só coceira de coelho. Olha só o que ele vai dizer. Jesus, vai lavar os meus pés, Senhor. Jesus disse, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Nunca lavará os meus pés. E aí Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se eu não lavar, você não tem comunhão com o meu ministério. Verso 9. Senhor, não somente os meus pés, lava a mão, a cabeça, o que tiver aqui. Aprendeu rápido. Então veja, nesse ponto eu penso que a gente poderia dar uma pausa nas nossas orações que fazem de Deus, às vezes, um servo nosso. Eu peço a Deus. Parece o gênio da lâmpada. Parar um pouco de fazer isso e começarmos a dizer a Deus, Senhor, me mostra como eu posso servir ao Senhor. Me mostra como eu posso alcançar as pessoas. Me mostra como eu posso mostrar à igreja que ela possa enxergar o Senhor através do meu serviço. Me usa, Senhor, como o Senhor quiser. Como um vaso nas mãos do oleiro. Eu preciso colocar mais isso em minhas orações e deixar de lado pedidos. Os discípulos tinham seus problemas, suas dificuldades, suas falhas. Enxergamos claramente isso. E fica a pergunta no verso 10. Como é que Jesus pode olhar para o coração desses homens e dizer, vocês estão limpos? Como é que Jesus pode olhar para o meu coração, eu, Breno, e dizer, você está limpo? É incrível. Então, irmãos, do verso 10 em diante, ele vai dizer, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Fazendo referência àquele que não queria aprender com o seu serviço. Verso 12 ele vai dizer, depois de ele ter lavado os pés, Jesus põe de novo as suas vestimentas. Jesus se coloca à sua posição de novo e diz, vocês compreendem o que lhes fiz? É uma pergunta, para mim, muito profunda. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? A teologia dos discípulos estava certa. Jesus é Senhor e Mestre. Eu posso até lavar os pés dele. Mas ele lavar o meu não dá. A teologia dele estava certa, mas na prática estava errada. A vida cristã não se limita só ao conhecimento, irmãos. A vida cristã não se limita só ao que nós sabemos.
Conhecimento precisa desembocar na obediência. A felicidade não está no que a gente sabe, mas principalmente no que a gente pratica. A felicidade está no que a gente faz. Nós não somos o que pensamos, nós não somos o que achamos que somos, nós não somos o que sabemos, nós somos o que fazemos. Isso é o que nós somos. Jesus enfatiza aqui que o amor pelos outros é demonstrado pelo serviço. Veja comigo, verso 14 e 15. 13, 14 e 15. Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Note que Jesus inverte aqui a coisa. Vocês me chamam de mestre e senhor. A teologia está certa. Verso 14. Ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. A cabeça deles estava, primeiro, Jesus é meu mestre, é aquele que me ensina. Depois, ele é o dono da minha vida. Jesus está dizendo, opa, primeiro, servir. E ele vai dizer no verso 15, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Jesus não podia ensinar isso se não fizesse. Jesus podia falar, mas ele vê que a ação consegue penetrar o íntimo daqueles homens. O fazer, o servir, constrange as pessoas, muda a vida das pessoas. E você é testemunha disso? Eu sou testemunha disso. O servir nos faz se sentir amados pelo irmão e principalmente por Deus. E uma frase que, comentando ontem com os irmãos, eu pensei, é possível servir sem amar, mas é impossível amar sem servir. É possível servir sem amar, mas é impossível amar sem servir. Se nós amamos, nós servimos. Se nós amamos, nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Nós sabemos que nós não somos coisa alguma diante de Deus, que somos apenas servos. Estamos aqui para amar o outro, para servir ao outro. E com os olhos fitos no Pai. Porque se olhamos para as pessoas, decepção na certa. Se eu olho para mim mesmo, decepção na certa. Mas se eu olho para o Pai, isso me dá prazer, isso me dá vontade de continuar cada vez mais servindo. E aí no verso 16, o servo não é maior do que o seu senhor. Jamais um servo vai ser maior do que o seu senhor. Não é? Jamais um empregado será maior do que o seu patrão. Jamais uma pessoa que presta serviço a uma empresa vai ser maior do que o dono. Jesus se rebaixa. Eleva os seus discípulos, coloca os seus discípulos acima dele e lava os pés dele. E aí eu fiquei me perguntando, se o Senhor se torna um servo, se o grandão, o cabeça, o Senhor se torna servo, o que é que vai ser dos servos? É todo mundo servo agora? Se o Senhor se rebaixa e se torna servo, quem agora é o servo? O servo é o quê? Tudo igual. Jesus se coloca nessa posição. E ele não perde a sua identidade. Ele sabia quem ele era. E então, quando se torna um servo, Jesus não nos empurrou para baixo. Ao contrário, Jesus nos elevou e dignificou o nosso trabalho. Nosso serviço é digno, mas digno de glória para quem? Para Deus, não para a gente. Irmãos, o verso 17 para mim é sensacional. Jesus vai concluir toda essa ideia dizendo:
Agora que vocês sabem destas coisas, agora que vocês deram uma atualização na teologia de vocês, bem-aventurados serão se, uma condição, se as praticarem. Não adianta nada tudo que eu fiz aqui, tudo que eu ensinei a vocês na prática, se vocês não fizerem. E montando essa palestra, eu pensei, eu preciso fazer isso. Se tudo que eu aprendi, lendo, estudando, meditando, eu não colocar em prática, não serviu de nada essa palestra aqui no Enoque. Não serviu de nada. Eu preciso servir. Nós precisamos praticar essas coisas. Jesus disse que seremos bem-aventurados, mais que felizes, se colocarmos esse conhecimento em prática. Então, irmãos, Jesus está definindo aqui o que é felicidade. Jesus está definindo aqui qual é a igreja que nós queremos ser. É uma igreja que serve. Qual é a igreja que Jesus quer que nós sejamos? Uma igreja que está preparada para servir. Bem-aventurado ou mais feliz é aquele que serve e serve aos outros da maneira mais humilde que puder. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de Senhor e Mestre, mas também imita Jesus, Senhor e Mestre. Vocês já ouviram aquela frase, um texto das Escrituras que diz: mais feliz é o que dá do que o que recebe? Nesse texto eu vejo Jesus ensinando: mais feliz é o que serve do que o que é servido. Aquele que serve consegue encontrar em Jesus a felicidade, a verdadeira felicidade. Portanto, irmãos, precisamos servir, seja orando pelo outro, ouvindo às vezes o outro, carregando o fardo pesado um com o outro, ensinando, visitando. Isso ajuda a mantermos a nossa posição de humildade. Isso nos ajuda a nos afastar do orgulho. E a gente sabe que o orgulho precede a queda, a destruição. Então, se você é um obreiro, se você é um líder, se você é um homem que tem autoridade na sua congregação, se você é um servo de Deus, junte-se a mim. Nós precisamos sempre nos certificar constantemente de que precisamos ser líderes que servem. Não líderes que só vai lá e faz, mas vamos comigo, vamos fazer junto. Eu penso que é isso que Jesus quer ensinar aqui para a gente. Nós precisamos ser pessoas que estamos dispostas a tirar nossa capa, a se colocar à disposição para qualquer serviço. Colocar a toalha de servo e fazer coisas que nem sempre gostamos de fazer, mas que precisam ser feitas. A igreja que queremos ser é uma igreja que entende a razão de servir. Comecei perguntando por que servimos? Por que devemos servir? Qual o propósito de servir? Jesus nos mostra que, através do serviço, nós podemos levar amor às pessoas. O amor de Jesus. Através do serviço, nós podemos evoluir na nossa comunhão. Nós podemos nos edificar como um corpo de Cristo. Além de ser algo que agrada a Deus, servir nos transforma como seres humanos. Depois desse dia, eu tenho certeza que esses homens não foram mais os mesmos. Quando servimos, irmãos, somos constantemente transformados. O nosso eu começa a mudar. Já não enxergamos o que tem dentro de nós, mas o que está acima de nós. Servir a Deus cria um relacionamento saudável com o Pai. Tem o venha a nós e tem o vosso reino. Jesus me serve com inúmeras bênçãos, mas eu também sirvo a Ele. Esse é o desejo de Deus para a igreja, irmãos. Uma igreja que quer agradar a Deus e não aos homens. Uma igreja que se transforma, uma igreja que edifica, uma igreja que ama, uma igreja que serve. Essa é a igreja que eu quero fazer parte.
Essa é a igreja que eu consigo enxergar hoje aqui no Brasil. E que a gente possa continuar trilhando o caminho do serviço, porque é isso que edifica, é isso que transforma as vidas. Amém? Queria encerrar com uma oração. Santíssimo Pai, Criador de tudo o que vemos e também do que não vemos, entregamos ao Senhor, Pai, as nossas vidas, os nossos corações, tudo o que temos, tudo o que somos. Pai, diante do Senhor queremos te rogar que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, nos ensinar a servir. Servir mais e servir melhor. Para que o irmão, para que o outro possa ser beneficiado, não nós. Para que o Senhor seja glorificado, não o nosso nome. Pai, quebra em nossos corações os desejos que temos de pensar no nosso eu. Que a nossa motivação, que a nossa pedra angular seja Jesus Cristo, homem, Filho de Deus. Que o Senhor possa transformar a nossa vida através do serviço. Que possamos também transformar a vida de pessoas através do serviço dedicado ao Senhor. Pai, assim como nós fomos atingidos algum dia pelo serviço de algum irmão que estudou a Bíblia conosco, que dedicou seu tempo a nós, que nós possamos também fazer o mesmo. Eis-me aqui, Senhor, estamos aqui diante do Senhor com as mãos abertas, prontos para trabalhar, prontos para servir ao Senhor no que precisar. Quebra o nosso orgulho e nos faz ser servos do que nós possamos, Pai, enxergar em Jesus Cristo essa pessoa que sempre nos norteia ao serviço humilde, ao serviço amoroso, ao serviço que pensa mais no outro do que a si mesmo. Jesus nos deu exemplo. Sendo Deus, Pai, sendo teu filho, se esvaziou disso. Não considerou que isso fosse alguma coisa. Tomou a sua forma de servo e nos amou até o fim, até aquela cruz dolorosa. E também, Pai, já te agradecemos por isso. Se estamos aqui hoje, foi pelo teu amor, através de Jesus, o servo humilde. E que Jesus, nosso exemplo, possa reinar e viver sobre a nossa vida, sobre o nosso coração e sobre a tua igreja. Esse é o nosso desejo, Pai. Queremos ser uma igreja preparada, pronta para servir na tua vontade. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso servo fiel e humilde, que nós te oramos. Amém. Amém.